Fala comigo, senhoras e senhores! Fala, galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sossegado, mais uma aulinha trabalhando a Lei 566 de 2016, tá? Que vai estar trabalhando com relação ao estatuto aí da própria Polícia Penal do Estado do Rio Grande do Norte. Vem comigo, fica naquela pegada que você sabe como é que funciona, você tá com o Brunão. E olha só, a última aula a gente trabalhou do artigo 9 até o 17. Hoje a gente vai iniciar o artigo 18, tá? E vamos trabalhar até mais ou menos o artigo 30 e pouco aí. Cara, muita informação importante, eu preciso que vocês prestem atenção. A gente vai começar a entrar em um tópico muito importante para a sua prova, tá? Iniciando aqui, sem dúvidas, no artigo 18. Mas eu quero que você entenda que a gente vai começar nessa aula aqui falar um pouquinho sobre a carreira do policial penal, tá? Só para você entender, para localizar vocês topograficamente no assunto que nós iremos abordar. Tá? E o início dessa aula, ela trabalha o artigo 18, tá? Que a gente trabalhou a última aula lá até o artigo 17. E ela começa falando o seguinte, com muita simplicidade para vocês. Se você quiser até, eu recomendo a galera quando for assistir minha aula, tá com a lei ali do lado. É importante que eu gosto sempre de citar artigo, parágrafo, né? Eu dou aquela toda esquematizada, eu leio de cabo a rabo a lei para poder trazer para vocês as informações mais importantes e simplificar para vocês. Mas veja, o artigo 18 ele vai falar que o cargo de provimento efetivo de policial penal, né? Para você poder ser policial penal, ele é estruturado em quê? Em carreira escalonada. Ah, Bruno, como assim? Quando eu digo carreira escalonada, é que vai ter os níveis. Você sabe que vai ter os níveis e as letras que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Então, ele é escalonado em carreira. Então, tá? É estruturado em carreira e escalonado em níveis e letras. Então, é importante o cara saber, ó. É escalonado, tá? Escalonado, tá? Lembra que ele é estruturado em carreira, tá? E eu terei a ideia aqui, ó, tanto de níveis, que vocês já sabem como é que funciona, quanto a ideia das letras, tá? Veja, eu até falei para vocês, galera, como é que eu classifico lá? O cara inicia no nível 1, a gente até viu na aula passada, tá? Ele vai pro nível 2, tá? Ele vai pro nível 2. Eu falei para vocês, quantos níveis eu tenho? Eu vou ter até o nível 10, que é o PP10, né? Aí depois eu tenho mais dois níveis abaixo do 10, que vai ser o PPE, né? Que é o nível especial, e o nível sênior. Isso aqui é assunto das aulas anteriores, você não pode perder, tá? Mas aqui muito importante você esquematizar isso aqui. Beleza? Então é estruturado em níveis, é estruturado em letras, isso é importante, tá? E onde que o cara vai ser lotado, né? Porra, meu irmão, você vai para a SEAP, filho. O que é SEAP? A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Toda vida que a partir de agora eu falar aqui nas aulas para vocês, nessa sigla, né? A siglazinha SEAP, eu já quero que vocês saibam. É a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Isso aqui é importante o cara saber também, tá? Secretaria de Estado da Administração Penitenciária. Show de bola? Bacana, Brunão, que legal. Então vocês vão ver que a gente vai falar muito sobre isso aqui, né? Que vai ter o secretário, vai ter toda aquela ideia, esse secretário aqui vai ser responsável por algumas indicações, ele vai ter várias competências que nós iremos trabalhar aqui na aula de hoje. Show de bola? Massa. Então aqui eu tenho o artigo 18, tá? Salvo engano, isso aqui vai estar justamente logo abaixo. A questão da lotação vai estar lá também, que o cara vai ser lotado. Então onde que o cara vai ser lotado? A lotação, onde ele vai? Ele vai ser no âmbito dessa secretaria, tá? Que vai ser responsável aí por essas funções, tá? Bruno, tá mole ainda, velho. Eu não tenho muito bizu não, calma, a gente vai começar com o bizu agora. O primeiro bizu que eu quero que você entenda é com relação aos cargos de provimento em comissão. O artigo 18 ele vai falar para vocês sobre esses cargos em comissão. E eu tenho 3 cargos específicos que você tem que decorar. O primeiro, diretor, né, da unidade prisional. Então o cara quer ser diretor da unidade prisional, que é o sonho do policial penal, né? O cara ser diretor. Então, se você quer ser diretor, se você quer ser vice-diretor, repara, tem que tomar cuidado com o que eu estou falando. Diretor, vice-diretor ou coordenador executivo. Tem esses 3 cargos que você tem que tomar cuidado. Veja, aqui eu vou estar no parágrafo único, parágrafo 1º do artigo 18, e eu tenho esses cargos. Primeiro, a ideia do cara ser diretor da unidade prisional, ou o cara ser vice-diretor, ou o cara ser coordenador executivo. Cuidado que a banca pode pegar aqui e botar para vocês coordenador administrativo. Não, coordenador executivo. Então, veja, isso que eu vou falar agora é aplicável a esses 3 cargos. São cargos, galera, que em tese vão ser o quê? Cargos cargos declarados de lei de livre nomeação e exoneração, que vai ser normalmente a peixada. São cargos de provimento em comissão. Então, normalmente vai ter por ideia de indicação, tá? O cara que vai estar ali como diretor da administração penitenciária,
ele vai ser um cargo de provimento em comissão. Só que você tem que tomar cuidado. O que vai dizer o parágrafo único desse artigo 18? Que esses 3 cargos, especificamente, eles são exercidos exclusivamente por servidores integrantes do quê? Da carreira de policial penal. E aí tem que tomar cuidado com esse exclusivamente. Para poder ocupar esses cargos, é exclusivamente policial penal, obedecendo critérios de antiguidade e critérios técnicos. Então eu vou olhar tanto a antiguidade do cara, quanto tempo que ele já é policial penal, quanto critério técnico. O cara tem nível superior, o cara tem capacidade, o cara é safo, ele vai conseguir realmente aqui trazer um avanço para a Secretaria aqui, de Administração Penitenciária. Então veja, primeiro requisito, exclusivamente, tá? Exclusivamente. Não, vamos lá. Primeiro, é exclusivo, esses cargos aqui são cargos exclusivos do policial penal, tá? Do policial penal. Além disso, eles serão providos por critérios de quê? Serão providos por, primeiro, antiguidade e também, galera, por quê? Pela aquela ideia lá de critérios técnicos. Pô, o cara tem nível superior, o cara tem capacidade. Nível superior tem que ter, né? Para você poder entrar. Mas qual a especialização do cara? Ele tem uma pós, o cara é doutor, ele tem a capacidade técnica para poder estar exercendo. Então, muito cuidado aqui, porque lá vai ter exclusivamente. E toda vida que tem exclusivamente, você sabe que, né? Potencial de prova muito forte. Potencial de prova muito forte para você tomar cuidado, tá? E aí, bacana. E aí a gente vai ter algumas informações importantes. Aqui eu já coloquei para vocês o artigo 18, que tá mole, né? Aí para vocês darem uma olhadinha, o quadro de provimento efetivo, né? Tal. Enfim, basicamente isso, né? Não tem muito o que tá falando, não. Aí, eu vou dar uma lida com vocês depois sobre essas exposições, porque vai ter também o artigo 18, parágrafo 2º. Aqui, infelizmente, eu não vou esquematizar tudo com vocês, mas é mais a leitura. É muito mole. Olha só. Aqui a gente já trabalhou, eu quero que vocês só entendam isso aqui, ó. O quadro de provimento efetivo, tá, do grupo ocupacional policial penal será organizado observando as seguintes distribuições de funções, segundo as necessidades da execução penal, notadamente para. Então o que acontece aqui, galera? Pô, para o cara poder, irmão, exercer o cargo de policial penal, ele vai ter a função dele. E quais são as funções dele? É o que vem definir esse parágrafo 2º, esse quadro pessoal. Por exemplo, a gente vai ver que tem... Eu vou ter aqui esse artigo 18, parágrafo 2º, é importante você tomar cuidado. Aqui a gente falou sobre o parágrafo 1º, e eu também vou ter o parágrafo 2º. Ele vai ter 4 competências para o quadro pessoal. Então aqui, ó, eu vou ter 4 competências para esse quadro pessoal do policial penal, que é estruturado em carreira, escalonado em níveis, né? Massa! Então, quais são essas competências que eu quero que você decore? Tá? Que pode vir assinar a alternativa abaixo que configura uma competência do quadro pessoal do policial penal, por exemplo. Vocês vão ver que lá vai ter a ideia do cara realizar atividades de... Olha só essa palavra como é forte. Uma dessas competências do quadro policial do policial penal é realizar atividades de reintegração social e de promoção da cidadania dos custodiados. O que é custodiado? Aquele cara que está sobre a minha custódia, o detento, no caso. Então, promoção da cidadania, por exemplo, essa ideia, a gente vai ler agora e você vai só memorizar isso aqui. Você pode até botar no seu resuminho ali as palavras, né, chaves. Por exemplo, serviços de inteligência. Também vai ser competência do quadro pessoal. Vocês vão ver que vai ter lá o quê? Exercer as funções do serviço de inteligência penal. A ideia da monitoração eletrônica, né, e demais atividades. Mas vamos dar uma lida, são 4 competências apenas que eu separei para vocês. Então vamos lá, primeira competência. Efetivar o cumprimento da sentença ou decisão judicial, os procedimentos operacionais de segurança e a disciplina das unidades prisionais. Esse aqui é óbvio, é aquela competência mais chave, né? Aquela competência principal. Depois, executar as atividades administrativas no âmbito da Secretaria, o quê? De Administração Penitenciária, a tal da SEAP, que a gente até viu, né? Esse conceitozinho da SEAP, que a gente vai falar muito sobre ela ainda, tá? Depois, 3, que eu até falei para vocês agora, ó, serviços de inteligência penal, né? Aqui, serviços de inteligência penal, monitoração eletrônica e demais atividades aos grupos operacionais. E o último vai ser a reintegração social, que eu falei para vocês tomar cuidado. Ó. Realizar atividade de reintegração social, tá? E de promoção da cidadania aos custodiados, né, cara? Que legal. Bom demais, lembra essas informações. Agora eu quero falar com vocês, antes da gente seguir, algo que vai estar na tua prova. Eu chuto que isso aqui vai ser questão da tua prova. E eu preciso da sua... eu preciso que você fique antenado aqui. Vamos apagar o quadro e vem pra mim que a gente vai falar agora sobre o artigo 19. Acabei de matar com vocês tudo que você precisa sobre o artigo o quê? 18, tá? Matando na vez, esquematizando aqui no Gogó e em quadro branco também. Aquilo que é importante, você sabe que vem pro quadro, o Brunão tá naquela pressão mundial. No 2, no 12, chama artigo 19. Galera, o que esse artigo 19 vai falar, cara? Ele vai falar sobre como que eu posso preencher.
Como que esses cargos de policial penal vão ser preenchidos? Você vai ter que decorar isso aqui, tá, filho? Ei, tem pra onde decorar, não. O artigo 19, ele vai chegar para você. O cargo de provimento efetivo do policial penal será preenchido. E aí eu tenho 5 hipóteses de como que esse cargo é preenchido. 5 hipóteses. Então aqui seria basicamente a ideia do provimento, de como que esses cargos serão preenchidos, que são conhecidos, preenchidos, que inclusive é conhecido por vocês como quais são as formas de provimento. Como que o cara pode chegar no cargo de policial penal? E aí eu vou ter 5 casos. E aqui, só para você ter ideia de como é importante esse assunto e como realmente eu chuto que vai estar na tua prova, eu fiz até um mnemônico, que é o reino, reco, revéria. Ah, Bruno, o que é isso? Reino, reco, revéria. Reino, reco, revéria. Olha só, você vai decorar esse mnemônico, que o Brunão fez para vocês especialmente. Reino, reco, revéria. Isso aqui é para o quê? Para facilitar a tua vida. Reino, reco, revéria. Brunão, como que fica a divisão? Reino. Separando aqui, são 5 casos. Estou separando para vocês as iniciais. Reco. Revéria. Revéria. Massa demais, Bruno. Olha só. Quais são as formas de preenchido? Como que eu vou preencher esse cargo? Como que eles são preenchidos? Primeiro, eu vou ter 5 casos. Eu vou ter 5 hipóteses que você vai ter que decorar cada uma delas, meu aluno. 1, 2, 3, 4 e 5. Por favor, cara. Vai para tua prova sem saber isso aqui, não. Eu acho, de verdade, que isso aqui pode cair na tua prova. Pode não, vai cair na tua prova. Por quê, Bruno? Porque isso aqui despenca, pô. Despenca demais. Acho que a câmera tá até exclusivo por antiguidade. Acho que a câmera não seguiu aqui essa parte, né, até. Mas acho que deu para acompanhar aqui, né? Deixa eu habilitar a opçãozinha aqui. Mas cortou só essa parte aqui, né? Exclusivo de antiguidade e técnicos. Mas enfim, só para galera que tá copiando aqui, se quiser anotar. Show de bola? Massa. Então veja, cargo, artigo 19. Essa é a disposição. Como que vão ser preenchidos? Reino, reco, revéria. O primeiro rei de reintegração. Depois o nó de nomeação. Nomeação é a parte mais simples, que é normalmente quando você é aprovado, você vai ser nomeado para o cargo. Rei de reintegração, nó de nomeação. Depois, recos, o ré de readaptação. Cuidado com esse. A gente vai trabalhar esses conceitos? Vamos. Vai ter um momento oportuno. Por enquanto, eu só quero que você decore como que se dá esse preenchimento. Os conceitos do que é readaptação, o que é reintegração, a gente vai ver futuramente. Fica tranquilo. Não quero encher a tua cabeça de informação agora que não é necessária. Depois eu vou ter o ré de reversão, ó, reversão, e o ré de de recondução, tá? Então, cara, guarda essa informação, tá? Guarda essa informação. Muito importante você estar decorando. Recondução, readaptação, reversão, nomeação e reintegração. Isso aqui vai cair muito na prova. Eu acho, inclusive, que vai vir questão disso para vocês. Vamos lá. Iniciando aqui, ó. Esse primeiro, rei de reintegração. Reintegração. Tá? Bota no teu resumo bonitinho para não ter bronca. Depois esse nó, ele vai ser o quê? Esse nozinho aqui, ó. Nomeação. Que é a forma que todo mundo conhece, né? Massa. Esse ré aqui vai ser de reversão. Veja, reversão. Esse có vai ser de quê? Vai ser de reversão. Aqui vai ser o reversão, vai estar aqui, perdão, tá? Reversão, aqui é recondução. Deixa eu só ajeitar aqui. Se bem que é só mudar a ordem, né? Não precisava ter apagado, não. Aqui vai ser recondução. Recondução. Depois eu vou ter a reversão. Reversão. E a última é a readaptação. Bruno, não é tanto readaptação. Readaptação. Bruno, não é tanto ré que eu tô ficando doido. Mas aqui tu decora, pô. Vamos lá. Sem muita bronca. Sem muita bronca. Você decora isso aqui. Você tem capacidade para poder estar decorando isso. Vamos lá. Primeiro. Bruno, reino, reco, revéria. Reintegração. Nomeação. Recondução. Reversão e readaptação. Cara, assim, de verdade. Nomeação, reintegração, readaptação, reversão e recondução. Você não pode errar isso aqui. Se vier na sua prova, como se dá as formas de preenchimento, artigo 19. Você não vai errar, tá? Você não vai errar. Eu acredito que você não erra, porque eu esquematizei com vocês o máximo possível. Massa. Então vamos lá, continuando agora.
Aqui eu já matei com vocês o artigo 19. Isso aqui eu não falo mais com vocês. Lá na frente a gente vai trabalhar cada um desses institutos, mas por enquanto você não precisa ocupar sua mente com isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa continuação. Existe um artigo também que é importante a gente estar esquematizando e dando a devida importância para ele. Como que se dá isso aqui agora? Vamos lá. Cara, como que se dá a ideia da hierarquização nos níveis? Porque se tu é policial penal nível 1, o nível 2 ele é mais antigo que tu, pô. O nível 3, nível 4, nível 5, você sabe que vai do nível 1 ao 10. E eu tenho o PPE, que é o PP especial, e o PP sênior. Massa. Como que se dá a hierarquização nesses níveis de ocupação do cargo policial? Vai se dar de forma inicial apenas, cuidado, olha o termo que a lei vai utilizar, apenas pelo computo do tempo de serviço. Tu vai computar o tempo do serviço. Quanto mais tempo de serviço o cara vai ter, ele vai ter o quê? Ele vai ter mais essa ideia de ser mais antigo que você. Então olha só que interessante, eu quero que tu decore a literalidade. Como assim, Bruno? A hierarquização nos níveis, né, dos ocupantes do cargo de policial penal dar-se-á apenas, olha como está na lei, apenas pelo computo é o quê? Pela contabilização, pelo computo do tempo de serviço prestado exclusivamente na carreira. Então é na carreira de policial penal, na carreira. Então guarda essa informação. Por que eu quero que vocês tomem cuidado? Por causa desse apenas. Esse apenas tende o cara a errar. Beleza? Cuidado. Então, olha só, eu botei para vocês aqui o artigo, né? Olha que interessante, olha na tela comigo. A hierarquização nos níveis dos ocupantes do cargo, artigo 20, dos ocupantes do cargo penal, dá-se-á inicialmente apenas pelo computo do tempo de serviço público, prestado exclusivamente na carreira. Guarda essa informação. Isso é importante, tá? Isso é importante. Beleza? Guarda essa informaçãozinha, eu quero que você guarde no seu coração. Só que veja só, aqui é o artigo 20. Massa, Bruno. Massa, artigo 20, vem trabalhando a ideia do computo tempo de serviço, a ideia da hierarquização dos níveis. Só que tem que tomar cuidado também, filho. Vai ter o artigo 20, parágrafo único. Bruno, e o que é esse artigo 20, parágrafo único? Ele vai estar trazendo pra gente. Ele vai trazer pra gente os casos em que não é considerado, repito, que não é considerado como efetivo exercício no cargo. Por exemplo, o primeiro caso que tem lá é faltas injustificadas. Filho, se tu faltar, tu não justificou, aquilo não é considerado tempo de serviço não, irmão. Outro exemplo, se você estiver no gozo para licença de interesse particular, você também não vai ser contabilizado como tempo de serviço não. Então veja, o artigo 20 ele vem trazendo, pô velho, como que eu contabilizo aqui o tempo de serviço? Exclusivamente na carreira. Mole, mole, mole. Bacana. Mas quais são os casos que não contam, que é o que a banca vai cobrar para ti? A banca vai cobrar exceção, cara. Não é considerado como o quê? Como tempo de efetivo exercício, o quê? Os casos que vão ter. E aí eu vou ter, salvo engano, 6 casos que você vai ter que memorizar. 6 casos que vocês vão ter que memorizar. E aqui não tem muito não, é decorar. O primeiro que eu falei para vocês é a ideia de faltas injustificadas. Então, vamos lá, devagarinho para você entender. Eu tenho um artigo 20, tá? O artigo 20, tu já tá safo. Deixa eu botar aqui minha caneta vermelha. O artigo 20. Tu já tá safo, que ele vai trabalhar o quê? A ideia da hierarquização. Hierarquização. Que ele fala, inclusive, que essa hierarquização vai se dar o quê? Vai se dar apenas, olha só, apenas pelo tempo de serviço na carreira. O tempo de serviço na carreira. Eu li com você já isso aqui. Só que para toda boa regra, eu vou ter o quê? Eu vou ter as tais exceções. Que, salvo engano, vão ser 6. Primeiro, que eu vou botar aqui, exceções. Primeiro caso, tu já sabe, tu tá abisurado, tu é bom em bota medo, pô. Vem comigo. Primeiro caso, as chamadas faltas injustificadas. Faltas injustificadas. Segundo caso, se o cara estiver no gozo de licença, que ele está tratando ali de interesse particular. O cara é empreendedor, saiu de lá, ele está focando no negócio dele. Legal. Gozo de licença de interesse particular no terceiro caso. O terceiro caso, galera, é com relação à tua mulher, por exemplo. Imagina que tua mulher passou em outro concurso. E aí tu vai pegar, existe uma licença, né? Você pode pegar ali, que é a chamada o gozo de licença para tratar de interesse particular, e tem também a questão de você fazer um afastamento, então assim, um afastamento para você acompanhar o seu cônjuge. Seria o caso da tua mulher ser transferida para outro estado,
e aí tu vai lá para poder acompanhar ela. Então o afastamento, esse afastamento é até interessante porque ele vai ser sem remuneração, então você não ganha quando você está afastado. O afastamento sem remuneração para poder acompanhar o cônjuge ou o companheiro também contabiliza como o quê? Como essa ideia de não contabilizar para tempo de serviço. Então guarda essa informação. Outro ponto importante, a suspensão disciplinar. O cara cometeu uma transgressão disciplinar, então ele teve ali uma suspensão disciplinar. Porra, se tu ficou lá, foi suspenso do serviço 3 dias. Porra, meu irmão, mole, você não vai poder agora, isso aí não vai se contabilizar como tempo de serviço, não. Então guarda essa informação. A suspensão disciplinar foi prisão, cuidado com esse, tá? Esse pode cair na tua prova. Se o cara foi preso decorrente de uma decisão judicial, também não contabiliza. Prisão decorrente de uma decisão judicial. E o último, esse aqui é o que eu quero que você tome mais cuidado. Esse você vai ter que tomar cuidado. Eu vou até botar os outros, e esse eu vou dar uma atençãozinha especial. Olha só, por quê? Vamos lá. Que ele tem exceção. Aqui, terceiro caso, afastamento, e esse afastamento é para você acompanhar quem? Não, para tu acompanhar lá teu cônjuge ou teu companheiro, tá? Esse afastamento vocês sabem que é sem remuneração, tá? Quarto caso, mole, a ideia lá dá o quê? Suspensão disciplinar. Suspensão disciplinar, tá? E o quinto caso é da ideia da prisão. O cara foi preso por uma decisão judicial. Então, se você foi preso por uma decisão judicial, você também o quê? Também não vai poder estar indo. Agora, o sexto caso, eu quero que vocês tomem muito cuidado, galera. Esse aqui vai cair muito em prova, porque tem exceção. Ó, aqui a gente vai falar sobre a sessão. Sessão. Vou até sublinhar ele aqui e vou fazer aqui um. Ó. Galera, o que é sessão? Muitas vezes o cara, ele é cedido a outro órgão. Tu trabalha como policial penal, mas tu vai agora exercer um órgão, uma atividade, por exemplo, lá na assessor do governador. Porra. Você tem que tomar cuidado. Como que vai estar na lei, pessoal? Que a sessão para outros órgãos, em regra, não contabiliza como tempo de serviço. Se você for cedido a outros órgãos. Só que tem uma exceção. E essa exceção ela é abordada no artigo 30, parágrafo 1º. Vocês podem ver na lei que vai ter lá. Sessão para outros órgãos, em regra, não contabiliza. Mas salvo, ou seja, com exceção dos casos do artigo 30, parágrafo 1º. E o que é esse artigo 30, parágrafo 1º que vocês têm que tomar cuidado? Cara, o artigo 30, parágrafo 1º, ele vai envolver aquelas ideias do cara ser cedido para, primeiro, órgãos de direção. Imagina que o cara ele vai ser cedido para uma função de direção, uma função de chefia, uma função de assessoramento do próprio poder executivo, né, do Estado. Deixa eu ver se eu coloco aqui para os senhores para a gente poder ler, que fica mais fácil, né? Mas, em regra, tá? Eu vou ler com vocês porque tem que ler isso aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui esquematizar antes para vocês entenderem. Quando a gente lê, fica mais fácil. Em regra, se o cara foi feita a cessão a outros órgãos, não conta. Só que para toda regra boa tem a exceção, que é o que eu quero que eu acho que a banca pode cobrar. Primeiro caso é se o cara ele exerce aquele cargo em comissão, que é o DAC. O que é o DAC? Os cargos de comissão são o quê? Cargos de direção. Ó, se o cara exerce cargo de direção, cargo de assessoramento ou cargo de chefia, só que não é em qualquer cargo, não é em qualquer canto. Ele exerce esses cargos de direção, assessoramento e chefia no Poder Executivo Estadual. Repara, a banca pode vir aqui e botar Poder Legislativo. Não, Poder Executivo Estadual, no caso lá do RN. E o segundo caso, galera, é se o cara ele foi cedido, mas ele presta atenção, ele foi cedido para exercer atividade referente a próprio sistema prisional ou de segurança pública. Então, o cara foi cedido para poder ser segurança do governador, sei lá, alguma coisa do gênero. O cara está exercendo ainda. Se ele tiver ainda exercendo atividades e essas atividades forem, olha só, ou relacionado ao SP, o que é SP? Não, primeiro, SP, Sistema Prisional, ou a própria segurança pública, o cara ainda está atuando na segurança pública, esse tempo de serviço vai estar sendo contabilizado. Então, repara, sessão em regra não conta, exceção. O cara está no DAC, no Poder Executivo Estadual, cargo de comissão, o cara foi nomeado para um cargo em comissão de direção, assessoramento e chefia no Poder Executivo
estadual, ou ele ainda está exercendo atividades de segurança pública ou do sistema prisional. Aí vai contabilizar. Bruno, dá uma lida para mim, por gentileza aí, que eu quero dar uma lida nesse artigo 30, parágrafo 1º, por favor. Vou ler com os senhores agora, tá? Porque ele fica deslocado aqui. Vamos lá, olha só onde é que vai estar. Deixa eu botar. Colocando aqui para os senhores. Artigo 30, parágrafo 1º. Venha comigo. Olha só. Olha na tua tela aí, cara, ó. A promoção funcional somente é aplicável ao policial penal que estiver em desempenho de suas atribuições, tá? Artigo 30, tá, galera? Parágrafo 1º. Então, ó, que a promoção funcional é pro cara que tá o quê? Tá no serviço. Assim como, agora as exceções, ó. Aqueles caras que estão cedidos por exercício de cargo comissionado equivalente, função ao DAC, direção, assessoramento e chefia. Aonde? Poder Executivo Estadual. Ou ainda cedidos para desempenho de atividades voltadas ao sistema prisional ou segurança pública, em outros poderes e entes federados, ou órgãos autônomos do Estado do Rio Grande do Norte. Então aqui, meu lindo, você tem que memorizar isso aqui, tá? Memorizar isso aqui de cabo a rabo. Vamos voltar aqui agora para o nosso artigo que a gente está trabalhando, que a gente ainda está trabalhando aqui o artigo 20, tá? Toda essa sistemática do artigo 20 aí. Então guarda essa informação aqui, beleza? Ó, deixa eu voltar aqui, tô voltando aqui, tá? Cadê? Massa. Lendo com vocês agora, cada um dos casos, ó. Vê só, aqui, ó. Não é considerado como efetivo exercício no cargo, para efeito de hierarquização, o tempo A, faltas injustificadas, falei contigo, gols de licença para tratar de interesse particular, afastamento sem remuneração para acompanhar cônjuge ou companheiro, falei, a suspensão disciplinar e prisão decorrente de decisão judicial. A última agora, ó, cessão a outros órgãos, exceto nos casos elencados no artigo 30, parágrafo 1º, que foi justamente o que eu falei para vocês aqui agora, tá? Guarda essa informação. Show de bola? Massa demais, Brunão. Então, tudo esquematizado para vocês. Na próxima aula, a gente volta aqui para poder estar esquematizando um assunto muito importante, que é a chamada Comissão de Enquadramento da Secretaria de Administração Penitenciária, né? A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária, que é quem? A SEAP, ela tem que constituir uma comissão de enquadramento, que eu vou falar com vocês que vai estar lá no artigo 21. E essa comissão, ela pode cair na tua prova, porque tem que saber como é que é a composição dela, né? Que eu vou falar para vocês que vão ter o quê? Vai ser composta por 3 membros, né? E cada um vai ser indicado por uma pessoa que você vai ter que decorar. O que é enquadramento? Enquadramento é você dizer fulano é nível 1, fulano é nível 2, fulano é nível 5. Você saber o seu respectivo nível. É o policial penal ser enquadrado onde ele deve ser enquadrado. Próxima aula, tamo aí. Fica ligado, tamo junto e muito obrigado aí, né? Mais uma aula esquematizando o quê, Brunão? A tal da Lei 566 de 2016. Vibra!